Perfeito. Daniel Souza, no episódio de hoje de manhã, lembrando que a gente está em jornada dupla, né, Daniel Souza? Que é trabalho, que é labuta. A gente já teve um episódio que foi gravado hoje, né, segunda-feira, dia 2 de junho, pela manhã. Eu falei que naquele momento da nossa gravação estava acontecendo uma rodada de negociações em Istambul, na Turquia, entre Rússia e Ucrânia. E aí, Daniel, agora a gente já tem condições de falar sobre o que foi discutido e quais foram os resultados. Rússia e Ucrânia concordaram em Istambul em trocar mais 1.000 prisioneiros de guerra de cada. Já tinha tido um acordo nesse sentido em meados de maio, então agora houve mais um acordo, então cada um dos dois vai entregar 1.000 prisioneiros de guerra para o outro. E além disso, concordaram também em devolver um total de 12.000 corpos de soldados mortos, 6.000 para cada. Então a Rússia vai entregar 6.000 corpos de soldados ucranianos mortos e a Ucrânia a mesma coisa. Entre os soldados que vão ser trocados, né? Então, entre esses 1.000 prisioneiros, o foco vai ser naqueles que estão em condições de saúde muito debilitada, pessoas muito feridas, e nos mais jovens, né? Esse vai ser o foco. O que foi curioso, Daniel, foi que todo mundo achou que o acordo foi pouco, assim, é muito pouco. Eles estavam ali para tentar iniciar, tentar engatar alguma negociação para falar sobre paz e tudo, mas teve uma pessoa que falou que a reunião foi um sucesso, que foi o anfitrião. Né? O presidente turco Recep Tayyip Erdogan descreveu o encontro como uma grande reunião e disse esperar que, no futuro próximo, os presidentes Putin e Zelensky, talvez até mesmo Donald Trump, se reencontrem na Turquia para voltar a negociar. Sobre cessar-fogo mesmo, Daniel, nenhum avanço, né? O assunto foi tratado de forma muito superficial. Estados Unidos e Europa pressionaram para que a Rússia aceitasse um cessar-fogo de 30 dias, nos termos que o próprio Trump já tinha anunciado. Né? O Trump, um tempo atrás, queimou a largada, disse que tinha conseguido um acordo e tal. Então, Estados Unidos e Europa pressionaram a Rússia para aceitar aqueles 30 dias de cessar-fogo completo, mas a Rússia insistiu, Daniel, e aí a gente vê como é que o negócio está longe de acontecer, né? A Rússia insistiu e disse que só aceita uma solução de longo prazo. Enquanto as preocupações de longo prazo da Rússia não forem endereçadas, não vai ter cessar-fogo. O que a Rússia disse é que aceita, se precisar, momentos de cessar-fogo de coisa de 2 a 3 dias, Daniel, em partes específicas do fronte, só para que as tropas possam recolher os corpos dos soldados mortos. É até meio mórbido, né? Só, pode parar, aí a Ucrânia vai lá, pega os soldados dela que morreram lá, a Rússia pega, 2, 3 diazinhos, e depois, Daniel, porrada de novo, né? Então, o Kremlin disse que entregou para os ucranianos, nessa reunião, um memorando detalhado com os termos para um cessar-fogo completo. Né? Eu falei já de manhã, a Ucrânia também já tinha dito que tinha feito isso, e as condições, Daniel, elas parecem de fato muito distantes. A Ucrânia, por exemplo, se nega a sequer negociar determinados pontos que para a Rússia são cruciais para ter um cessar-fogo. Então a Rússia diz: olha, não vai ter cessar-fogo enquanto não houver o reconhecimento de que as terras ocupadas pela Rússia atualmente são da Rússia. Coisas que a Ucrânia se nega a negociar o reconhecimento da soberania russa sobre territórios ocupados. A Ucrânia também se nega a discutir qualquer limitação à sua força militar. Essa é uma coisa que a Rússia também coloca. Olha, a Ucrânia ela tem que ser neutra, não é para estar muito forte. A Ucrânia diz: olha, não aceito qualquer limitação à sua força militar. E a Ucrânia também se nega a oferecer qualquer tipo de reparação à Rússia. Isso eu nem vi a Rússia falar em momento algum, não. Mas a gente sabe como é que é, né, Daniel? Esse é o próximo papo. O próximo papo da Rússia vai ser: inclusive, essa guerra aí, você sabe como é que é, né? Foi cara, pô, tive um gasto grande aqui, a culpa foi da Ucrânia. Melhor a Ucrânia me pagar uma grana que a Ucrânia já está colocando na mesa, que não aceita qualquer tipo de reparação. Daniel Souza, estamos muito longe, aparentemente pelo menos, de algum tipo de negociação um pouco mais frutífera, porque, de fato, Rússia e Ucrânia estão muito distantes nos seus termos. Vamos ver, Daniel, mas assim, um nível de expectativa muito baixo. A Ucrânia disse que gostaria de voltar a conversar ainda no mês de junho. A Rússia não confirmou ainda, mas aparentemente, Daniel, a Rússia vai tentar
avançar, vai continuar avançando em território ucraniano para ter uma mão cada vez melhor nessa mesa de negociações. E a gente viu no dia de ontem como é que a Ucrânia também vem fortalecendo bastante os seus ataques contra instalações militares da Rússia, inclusive conseguiu atingir diversos aviões, né? Uma parte importante da Força Aérea russa foi atingida, inclusive bombardeiros estratégicos. Aí quando a gente acha, Daniel, que a guerra de repente pode estar arrefecendo, a gente vê que não. Na prática, a guerra continua como estava antes, até com momentos de mais violência do que em momentos anteriores, Daniel. Agora, Tanguy, quem tem medo, né? E o Reino Unido, através do seu primeiro-ministro, o Keir Starmer, anunciou nesse domingo plano para construir pelo menos 6 novas fábricas de armas e explosivos com 1,5 bilhão de libras. A gente está falando de mais de 11 bilhões de reais. Em fevereiro, o Starmer já havia se comprometido a aumentar os gastos de defesa dos atuais 2,3% do PIB para 2,5% até 2027. A ambição trabalhista agora é atingir 3% do PIB durante a próxima legislatura, ou seja, ali por volta do ano de 2030. Lembrando que isso aproxima dos Estados Unidos do gasto percentual, claro, dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos hoje têm um gasto na casa de 3,3, 3,4, o que é bastante alto, realmente bastante alto. Você compara com os outros países da OTAN, normalmente ali, até pouco tempo atrás, não chegava a 2%. Depois que o Trump começou a botar pressão, a Rússia invadiu a Ucrânia e tal, aumentou um pouquinho, mas passou um pouquinho de 2%, né? Você ultrapassar da casa de 3% do PIB para uma economia grande como a britânica, não é uma informação qualquer, é algo realmente um investimento bastante grande. É interessante porque o governo britânico já anunciou um plano de 1 bilhão de libras para investir em inteligência artificial que pode ser usada para aprimorar a tomada de decisão no campo de batalha. Ou seja, o Reino Unido está aí realmente preocupado em aumentar o seu nível de capacidade militar dentro de um contexto onde a Rússia, como a gente viu na pauta anterior, avança sobre a Ucrânia e mostra ali realmente uma ambição do ponto de vista territorial que ela não demonstrava no passado. Enfim, Tanguy, vamos acompanhar, mas a corrida armamentista segue a todo vapor, particularmente no continente europeu.